Você já se sentiu como se estivesse gritando em um quarto à prova de som? Você ora, você clama, você busca, mas a única coisa que volta é o eco da sua própria voz. Aquele problema que não se resolve, aquela porta que não se abre, aquela cura que não chega. E no silêncio, a pergunta mais perigosa de todas começa a se formar na sua mente. Será que Deus realmente me ouve? Essa sensação de que suas palavras batem no teto e caem de volta, vazias, é uma das ferramentas mais eficazes do inimigo para minar a sua fé. Ele quer que você acredite que a oração é um monólogo, uma formalidade inútil, mas a Bíblia nos garante que Deus não é surdo. O problema, muitas vezes, não está na audição de Deus, mas na conexão. Existem ladrões, bloqueios espirituais que nós mesmos, por ignorância ou negligência, permitimos que se instalem no caminho entre nós e o trono da graça. Hoje, vamos colocar uma luz sobre as sombras. Vamos desmascarar 5 dos ladrões mais comuns que roubam a resposta das suas orações. E eu preciso te avisar, o 5º é o mais sutil de todos, pois ele se veste como um anjo de luz e se parece muito com fé, mas não é. Fique comigo, porque identificar e expulsar esses ladrões pode transformar sua vida de oração de um monólogo frustrado em um diálogo de poder. O primeiro ladrão, o pecado não confessado. Este é o ladrão mais antigo e direto. É o bloqueio fundamental. O profeta Isaías foi taxativo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado não confessado é como uma estática na linha telefônica. A ligação não completa, a comunicação é cortada. Não é que Deus se recuse a ouvir, é que o pecado cria uma barreira que nos impede de nos achegarmos a um Deus santo. Pense na história de Acã, no livro de Josué. Israel, após a vitória milagrosa em Jericó, sofre uma derrota humilhante para um pequeno povoado chamado Ai. Josué se rasga e pergunta a Deus o porquê. A resposta de Deus é direta: Israel pecou. Há anátema no meio de ti. O pecado secreto de um único homem. Acã havia roubado e escondido objetos amaldiçoados, foi suficiente para remover a bênção e a proteção de toda a nação. A oração de Josué não seria respondida enquanto o pecado não fosse removido. Você tem algum anátema escondido na sua tenda? Uma mágoa, uma mentira, um hábito impuro? Antes de pedir qualquer coisa, faça como Davi no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. A confissão é o detergente que limpa a linha para que a resposta possa fluir. O segundo ladrão, a dúvida. A oração é a linguagem da fé. A dúvida é o seu antônimo. Orar com dúvida é como tentar comprar algo com dinheiro falso. Não tem valor. Tiago, o irmão de Jesus, nos dá a instrução mais clara sobre isso. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. É uma das declarações mais duras da Bíblia. A dúvida anula o pedido, mas o que fazer quando a dúvida é real? A história do pai do menino endemoniado em Marcos 9 nos dá a resposta. Jesus diz a ele: tudo é possível ao que crê. E o homem, numa explosão de sinceridade desesperada, clama: eu creio, Senhor.
ajuda a minha incredulidade. Ele não fingiu uma fé que não tinha. Ele apresentou sua fé misturada com sua dúvida a Jesus. E Jesus o honrou. O ladrão da dúvida é expulso não com autoconfiança, mas com sinceridade. Transforme sua dúvida em oração. Diga: Pai, minha fé é pequena. As circunstâncias gritam o contrário, mas eu escolho crer na Tua palavra. Ajuda-me onde a minha fé falha. Essa honestidade é o terreno onde Deus opera milagres. O terceiro ladrão, a motivação egoísta. Deus não é um gênio da lâmpada e a oração não é uma lista de desejos para satisfazer nosso ego. Muitas orações não são respondidas porque são fundamentalmente egoístas. Tiago ataca novamente no capítulo 4. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Pedir um carro novo para impressionar os vizinhos. Pedir uma promoção para ter poder sobre os outros. Pedir a ruína de um inimigo. Essas orações nascem no terreno do ego, não no coração do Espírito. Lembre-se da mãe de Tiago e João. Ela se aproximou de Jesus e pediu que seus filhos se sentassem, um à sua direita e outro à sua esquerda, no reino. Era um pedido por status, honra e poder. A intenção estava errada. Jesus imediatamente corrigiu a motivação deles, explicando que no seu reino a grandeza está em servir. Muitas vezes pedimos a Deus coisas que nos destruiriam. Pedimos poder que nos tornaria arrogantes, riqueza que nos afastaria dele. A oração mais segura e poderosa começa com uma verificação do coração. Antes de orar, pergunte-se: como a resposta a esta oração glorificará o nome de Deus? Como ela abençoará outras pessoas? Quando sua motivação se alinha com a glória de Deus e o bem do próximo, suas orações ganham um peso celestial. O quarto ladrão, a desistência precoce. Vivemos na era do imediatismo. Queremos respostas instantâneas. Se oramos por algo por uma semana e nada acontece, concluímos que não era da vontade de Deus e desistimos. Esse ladrão, a falta de perseverança, talvez seja o que mais rouba milagres que já estavam a caminho. Algumas respostas de oração não são um presente, são uma conquista. Exigem persistência, uma fé que se recusa a aceitar um não como resposta final. A história de Daniel, no capítulo 10, é uma das revelações mais incríveis sobre o mundo espiritual. Ele orou e jejuou por 21 dias. No final desse período, um anjo lhe aparece e diz algo espantoso: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. A resposta foi liberada no primeiro dia, mas uma batalha espiritual no céu impediu que ela chegasse. Foi a perseverança de Daniel na terra que deu a força para a vitória no céu. Quantas respostas estão presas numa batalha espiritual, apenas esperando que você persevere por mais um dia? Escolha um pedido que você abandonou e se comprometa a orar por ele por mais 21 dias. Lute a boa luta. E chegamos ao quinto e mais sutil ladrão: orar por algo que não é a vontade de Deus. Este é o ladrão que se disfarça de fé. Parece nobre insistir, lutar e declarar vitória sobre algo que desejamos ardentemente. Mas a fé verdadeira não é forçar Deus a fazer a nossa vontade. É confiar na vontade dele, mesmo quando não a entendemos.
A oração mais poderosa do universo não é a que move montanhas, mas a que se alinha com a vontade do Criador. O exemplo supremo é o próprio Jesus no Getsemane. Em agonia, suando sangue, ele ora: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O Filho de Deus, em sua humanidade, pediu para ser livre da cruz, mas ele submeteu seu pedido à vontade soberana do Pai. E foi nessa submissão que a salvação de toda a humanidade foi garantida. Muitas vezes, choramos por portas que Deus fechou para nos proteger por nãos que são, na verdade, livramentos. Insistir em algo que está fora da vontade de Deus não é fé, é teimosia. Termine todas as suas orações com esta frase de poder e humildade: mas acima de tudo, Pai, que a tua vontade perfeita, boa e agradável seja feita na minha vida. Isso desarma o ladrão e coloca a sua vida no lugar mais seguro que existe, o centro da vontade de Deus. Estes são os 5 ladrões: pecado não confessado, dúvida, motivação egoísta, falta de perseverança e orar fora da vontade de Deus. Expulse-os da sua vida. Imagine suas orações se tornando diálogos claros, cheios de poder e intimidade. Se esta palavra acendeu uma luz na sua vida de oração, se você reconheceu um desses ladrões agindo, então junte-se a nós. Inscreva-se agora, pois há muito mais que Deus quer nos ensinar. E por favor, não guarde isso para si. Pense em alguém que está desanimado, prestes a desistir de orar. Compartilhe este vídeo. Seja o anjo que chega para fortalecer a fé de um irmão hoje. Que Deus te abençoe e que suas orações movam os céus.